Lorival Santana já ao meu lado aqui no estúdio. Lorival, boa noite. Boa noite. Acaba sendo, enfim, uma certa... Foi surpreendente, né? Não estava no radar, ou se estava, não tão visível, esta tentativa, essa insurreição aí de setores militares. Me chamou a atenção quando eu estava no 360 junto com a Débora Bergamasco noticiando esse início, né, as primeiras informações foram chegando, que havia um cuidado de setorizar, dizer que era uma parte dos militares que estava provocando essa movimentação irregular ou mobilização irregular, foi o termo que Luiz Arce utilizou. A gente já consegue identificar quais são esses setores leais ao governo Luiz Arce e quais são os que tentaram este levante? Sim. Eu estava conversando agora com o Leopoldo Vegas, que é repórter do jornal El Dever, o principal jornal da Bolívia, e aparentemente, realmente, o Zúñiga, que era o comandante do Exército, que foi destituído ontem, depois de fazer uma declaração de que o Evo Morales não poderia ser candidato a presidente, e de fato não pode, de acordo com a Suprema Corte, não pode. A Suprema Corte controlada pelo Luiz Arce, o atual presidente. Depois a gente explica isso melhor. Mas o Zúñiga não conseguiu apoio além do seu entorno mais próximo. Então, as Forças Armadas, de maneira geral, as outras unidades do Exército não apoiaram essa tentativa de golpe e foi por isso que fracassou. Bom, mas esse processo começou realmente ontem, quando o Zúñiga disse isso, que o Morales não poderia ser candidato, e o Luiz Arce, embora seja adversário político do Morales, eles estão na mesma corrente ideológica, vêm do movimento ao socialismo, mas estão disputando o poder dentro do MAS, do movimento socialismo. O Luiz Arce considerou isso uma insubordinação, uma declaração do comandante do Exército, uma declaração política de um comandante, não é? Então, por isso, o destituiu ontem. E aí, hoje, ele tentou esse golpe, dizendo que era para restituir a democracia. Bom, mas de fato a democracia boliviana, que foi restituída em 1982, depois da ditadura militar, está bastante fragilizada, né? Pelo processo do Evo Morales entre 2006 e 2019, de ir mudando a Constituição para se perpetuar no poder, aquela fórmula chavista, até que chegou em 2016, quando houve o plebiscito e a população, por 52% a 48%, negou a possibilidade de uma nova reeleição. Ele controlava a Corte Suprema e, em 2017, a Corte Suprema o autorizou a ser candidato. E aí começaram as manifestações que culminaram em 2019 na eleição, né? Uma eleição fraudada, isso segundo a Organização dos Estados Americanos, segundo a União Europeia, e aí ele foi forçado a renunciar. Veio um governo provisório da Janine Áñez, que então convocou eleições para 2020, que foram vencidas pelo Luiz Arce, que era um ex-ministro da Economia do Evo Morales. Então, era nesse ponto que nós estávamos. O Evo Morales insistindo em ser candidato nas eleições do ano que vem, mas impedido pelo Tribunal Supremo. E aí vem um problema. O mandato dos juízes, tanto do Tribunal Constitucional Plurinacional quanto do Supremo Tribunal de Justiça, que são as duas instâncias mais altas da justiça boliviana, o mandato deles se encerrou em 31 de dezembro do ano passado. E aí, por um ato constitucional feito por eles próprios, eles se mantiveram no poder, com o apoio do presidente Luiz Arce. E o que eles fazem? Eles derrubam todas as decisões do Congresso. Como fez na Venezuela, fazia o Supremo Tribunal de Justiça, até que eles fraudaram uma eleição e fizeram um novo congresso lá, constituinte e tal, e depois uma Assembleia Nacional. Então é a mesma forma que o Luiz Arce está seguindo, que o Evo Morales seguiu, Luiz Arce adotou agora. Então, com isso, está havendo um grande questionamento sobre a democracia. E a Janine Áñez e o governador reeleito de Santa Cruz, que é o principal estado, departamento boliviano, estão presos. E aí uma das causas do general era soltar os presos políticos. Sim. Mas Janine Áñez e o Camacho não apoiaram a tentativa de golpe. Talvez até para não se complicarem mais diante da situação que já estão vivendo. Vamos trazer mais informações sobre isso. Por enquanto, obrigado, Lorival Santana.